Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Michel Augusto. Ah, Nós estamos agora no canal Exposição Bíblica. Exposição Bíblica é um projeto de treinamento de pregadores de mais de 11 anos. Nós fazemos treinamentos presenciais através da plataforma academiadoexpositor.com.br, através da plataforma do YouTube, redes sociais, enfim. A nossa missão é essa há muito tempo, né? Graças a Deus. Acesse o site da academiadoexpositor.com.br. Olha que legal, vou apresentar para vocês aqui rapidamente a Academia do Expositor, tá? Para vocês conhecerem um pouco a nossa plataforma de treinamento de pregadores. Plataforma exclusiva de treinamento de pregadores, tá? Eu vou colocar para vocês agora aí, para vocês conhecerem um pouco dessa plataforma. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a questão do discurso de ódio e a pregação do evangelho, tá? Essa questão no Brasil, essa colisão de liberdades que está tendo no Brasil. Mas olha que legal, a Academia do Expositor. É uma plataforma específica de treinamento de pregadores. Ela foi pioneira no Brasil nessa área, né? E nós temos vários colaboradores. Olha só que legal. O último agora é o reverendo Ludgero Bonilha, falando sobre pregação feminina no culto público. É uma pergunta. Nós temos aqui Maicon Gorma com exegese descomplicada, Thomas Neros com pregação doutrinária, Randy Cook com uso de metáforas na pregação, Adrian Bozels, a jornada da pregação, Diego Lopes, eu também estou lá, Dr. Thomas Escon, Rachel York, tá? Itamir Neves, Matthew Crawford, Vadislau Gomes com pregação e aconselhamento redentivo, Daniel Charles Gomes, Andrew Barrett com teologia da pregação em William Perkins, pregação indutiva com Paulo Correia, e aí vai, irmãos. Augustus Nicodemos, Gilton Moraes, Hermes Maia, saudoso Russell Shedd, Wendell Mark Johnson. Olha que plataforma maravilhosa, Emílio Garófalo, Luciano Paz Landim, tá bom? Essa plataforma você paga R$19,90 por mês e tem acesso a todos os conteúdos. Vamos então agora falar sobre pregação e discurso de ódio, tá? Enquanto eu coloco aqui, você pode se inscrever no canal, ativar o sino para receber as notificações e, ao final, deixar um like nesse vídeo. Eu agradeço, tá bom? Se você puder fazer isso aí, eu vou agradecer. Vamos lá? Esse material que eu vou passar para vocês agora é oriundo da minha pesquisa que eu fiz em Salamanca, na Universidade de Salamanca. Foi estudos em pós-doutorado na área do direito, e eu apresentei na minha banca lá sobre essa questão, né, da comunicação do evangelho, discurso de ódio, liberdade religiosa. Eu queria falar aqui para vocês um pouco daquilo que eu escrevi lá em Salamanca, na Espanha, tá bom? Para muitos não vai ser novidade, para outros sim, mas vamos lá. Eu dividi esse vídeo de hoje em 8 partes. Primeiro, a tolerância e todas as implicações desse termo, a colisão de direitos e choque de liberdades. 3, o discurso de ódio. O que é o discurso de ódio? 4, a prática religiosa e os seus limites. 5, a liberdade de expressão religiosa no ato da comunicação da fé. Veja bem que eu trabalho o termo liberdade de expressão religiosa, que é um termo que outros juristas no Brasil trabalham, em Portugal também, né, Dr. Jonatas Machado. 6, resguardo estatal quanto aos direitos inerentes à manifestação religiosa. 7,
a pluralidade democrática das liberdades religiosas. Oitavo, a pregação cristã por si só não diz respeito ao impor e ao ódio, tá bom? Então vamos lá então. Bom, vamos falar então sobre a tolerância e todas as implicações deste termo, a tolerância e, e todas as implicações deste termo. Bom, nós precisamos compreender, primeiramente, que a tolerância, Jonathan Leeman, ele trabalha magistralmente sobre o uso da palavra tolerância. Eu prefiro usar a palavra tolerância do que a liberdade em si. Mas vamos lá. A tolerância, biblicamente, teologicamente, é descrita lá em Gênesis capítulo 9, né? Quando Deus estabelece sua aliança, né? A aliança noaica, a aliança com Noé. E ele descreve como fruto da teologia da imagem e semelhança do Senhor, ele vai dizer no versículo 5 que vai pedir contas do sangue de cada um de vós. No versículo 6 ele diz, no versículo 5, pedirei contas a todos os animais e ao homem, e a cada indivíduo requererei contas da vida do seu próximo. Quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Então, o que a gente tem aqui é que, como fruto da queda humana descrito no capítulo 3 de Gênesis, né, ou seja, capítulo 1, capítulo 3 de Gênesis, nós temos criação, queda e temos a redenção também no proto-evangelho do capítulo 3, versículo 15. Mas como fruto da queda humana, todos os males produzidos contra a santidade de Deus e contra o próprio próximo, tudo isso foi gerado, né? E no capítulo 9 a gente tem aqui, dentro do aspecto da aliança de Noé, nós temos um aspecto da tolerância, ou seja, nós temos que considerar todo ser humano como criado à imagem e semelhança do Senhor. E nós precisamos, dentro daquilo que o texto diz aqui, é do resguardo da vida do próximo. E esse resguardo é em todos os sentidos. Tá ok? Então, de fato, partindo do maior, ou seja, tirar a vida de alguém, ao menor, como desrespeitar alguém, nós precisamos tomar o cuidado com todas essas práticas. Então, a tolerância é algo que faz parte do bojo bíblico e teológico do povo de Deus, ok? E a tolerância, ela é descrita nos conjugados, nos tratados internacionais, por exemplo, PIDESC 13/1 vai falar sobre a preservação e a conservação da tolerância das nações, e grupos, e raças, e etnias, e grupos religiosos. Então, partindo de uma questão bíblica e teológica para uma questão jurídica, nós temos que trabalhar a questão da tolerância. Segunda questão que eu queria falar aqui com vocês é que, bom, como próprio fruto da queda humana, nós temos aí um espaço público, e esse espaço público atualmente é ocupado por uma colisão de direitos e certamente por um choque de liberdades. Isso. Há um choque de liberdades no espaço público. Pois a liberdade religiosa, né, ou seja, a liberdade que eu tenho, a liberdade de expressar o que a Bíblia diz acerca da queda humana e todas as consequências da queda humana, a liberdade de expressão religiosa que eu tenho de dizer, olha, como fruto dessa queda humana há uma ira divina, há uma única saída, que é a justificação pela fé em Cristo Jesus.
Tudo isso vai se chocar, certamente, com a liberdade que outras pessoas têm de exercer até a sua própria sexualidade, né? E aí vai ter uma colisão de direitos no espaço público, vai ter um choque de liberdades no espaço público, e muitas vezes a pregação do evangelho, né, vai ser vista como um discurso de ódio. É claro que o discurso de ódio existe, como fruto da intolerância. Agora, a gente tem que tomar um cuidado ao definir o que é discurso de ódio e dizer se a pregação por si só ela pode ser qualificada como discurso de ódio, porque há uma tentativa nítida de tentar qualificar todo o discurso de pregação bíblica como discurso de ódio. Isso é muito perigoso. Bom, as consequências do pecado de Adão trouxe questões morais. É claro que a nossa fé ela não é baseada numa salvação por moralismo, mas as consequências do pecado de Adão trouxe toda sorte de iniquidades. Romanos capítulo 1 vai destacar exatamente, vamos dizer assim, o ápice da imoralidade humana, né? E isso, quando nós não pregamos que uma pessoa deva se converter somente para mudar a questão moral. A conversão que é pregada nos púlpitos, que deve ser pregada nos púlpitos, parte do pressuposto de que, primeiro, nós estamos debaixo da ira de Deus e que precisamos da justificação pela fé em Cristo Jesus para nos livrar da ira de Deus. E, consequentemente, no processo de santificação, nós precisamos passar por um processo de transformação que inclui aspectos voltados das mazelas da vida sexual humana, né? Então, vamos lá. Nós temos que pregar primeiro a justificação pela fé e, como consequência, a santificação. Então, isso, na parte da santificação que envolve aspectos de mudança, né, isso pode ser encarado como um discurso de ódio, como um discurso de intolerância, mas não é. Não é. Né? O fruto da justificação pela fé é uma vida santa, que faz parte do propósito de Deus ao redimir o seu povo. Então, eu tenho que ter a liberdade de expressão religiosa de pregar esse evangelho, mas vai haver uma colisão de direitos, né? E essa colisão de direitos pode gerar problemas jurídicos. E nós, como cristãos protestantes, precisamos delimitar bem e reivindicar, olha, calma aí. A minha pregação não pode ser qualificada como discurso de ódio, né? Bom, em terceiro lugar, o que seria o discurso de ódio? Diante dessa colisão de direitos e choque de liberdades, o que é o discurso de ódio? Bom, chamado discurso de ódio constitui um abuso de expressão de pensamento, né, por constituir inaceitável disseminação do ódio e incitação de violência contra minorias, grupos vulneráveis e indesejáveis por questões sociais, culturais, pessoais, raciais e de gênero. Isso quem vai dizer é o Falero Santin, ok? Bom, em que ponto a comunicação religiosa pode conter tal discurso de ódio ou não? Ok? Essa é a questão que nós precisamos tratar. Bom, nós precisamos compreender que quando nós agimos disseminando o ódio, nós estamos, na verdade, incitando a violência, né? Desrespeitando uma pessoa, às vezes uma pessoa que está na fila, um transgênero que está numa fila de banco, que a gente solta uma piadinha, a gente é mal educado, a gente fala alguma coisa que diz respeito à opção sexual da pessoa, né? Então, isso é categorizado como um discurso de ódio, ok? Agora, pregar o evangelho, quando eu digo pregar o evangelho bíblico, pode ser caracterizado como discurso de ódio? Bom, é claro que não. Claro que não. Né? Então nós temos que ter um cuidado de separar o que realmente é discurso de ódio.
O que faz parte do discurso de ódio? O discurso de ódio é disseminar, incitar a violência contra grupos, por exemplo, não só de gênero, mas grupos que têm categorias sociais distintas das nossas, culturais, pessoais e raciais. Tá ok? Bom, delimitado isso, vamos partir para o ponto 4. A prática religiosa e os seus limites. Bom, em nome da liberdade de expressão religiosa, nós não podemos desrespeitar as pessoas. Agora, em nome do discurso do ódio, a nossa comunicação do evangelho não pode ser encarada como discurso de ódio. Então, fica essa questão. Em nome da nossa pregação, em nome da nossa liberdade de expressão religiosa, nós não podemos desrespeitar as pessoas. Repito, agora, em nome da prática que existe do discurso do ódio, uma pregação do evangelho não pode ser considerada como discurso do ódio. Então, a gente precisa delimitar bem esse caminho, porque uma pessoa pode cometer uma prática odiosa contra alguém, mas nós também podemos ser qualificados como comunicadores do ódio simplesmente só por comunicar o evangelho. E é isso que nós temos que estabelecer como limite, né? Bom, a prática religiosa, ela tem algum limite? Tem. O limite é exatamente atos que desprezem o ser humano, que coloquem o ser humano numa situação que expõe o ser humano a uma situação odiosa, né? A gente viu em Gênesis 9 que a partir do conceito estabelecido na aliança com Noé, a partir da questão de não desferir ou tirar a vida de alguém, considerando que aquela pessoa é imagem e semelhança do Senhor, nós também precisamos estender isso a outras práticas do dia a dia. Se a gente não pode matar, a gente também não pode desqualificar uma pessoa, tá ok? Então, o Estado, ele exerce uma proteção à liberdade de expressão religiosa, né? Agora, em nome da liberdade de expressão religiosa, também a gente tem que tomar cuidado, não é permitido matar, ou seja, fazer pactos religiosos que envolvem matança, não é permitido roubar, não é permitido praticar fraudes em nome da religião. Isso quem vai dizer é o próprio Tiago Rafael, no livro A Laicidade Colaborativa Brasileira. O artigo 13 também, em item 5 da Convenção Americana de Direitos Humanos, do Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, que foi também incorporado na legislação brasileira pelo decreto 678, de 92, proclama com fervor a liberdade de expressão, mas traz restrições ao abuso dessa liberdade, né? A lei ela deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como a apologia ao ódio nacional, ao ódio racial, religioso, que constitui incitação à disseminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. Então, lembre-se também que o discurso de ódio envolve as questões contra a religião. Eu poderia alegar que uma pessoa que está tentando frear a minha comunicação do evangelho, ela possa estar exercendo em algum momento, com alguma atitude, algum tipo de discurso de ódio. Porque o discurso de ódio não é só contra as questões de gênero. O discurso de ódio é contra as questões de gênero, de raça, enfim, envolve uma série de fatores sociais. Tá ok? Então, o mesmo crime que a pessoa pode alegar que a gente está cometendo, a gente pode dizer, não, na verdade não é eu que estou cometendo. Na verdade, eu estou pregando o evangelho. Quem está cometendo o crime é essa pessoa, porque ela está impedindo, ela está me tripudiando, e acontece muito isso, viu? As pessoas, elas fazem muita chacota com a questão da pregação do evangelho. Eu já vivi isso. Eu já fui motivo de chacota em ambientes acadêmicos. Eu só não quis ir muito à frente, porque eu não estava com tanta paciência para ficar discutindo injustiça algumas coisas.
mas eu já fui motivo de chacota, eu já sofri crimes de ódio em relação à minha fé, à minha prática de fé cristã, tá bom? Bom, então essa prática religiosa, ela tem limites. Eu não vou usar a minha religião, não vou usar a minha fé para roubar, matar, praticar fraudes em nome da religião, ok? 5. A liberdade de expressão religiosa no ato da comunicação da fé. Então, nós temos muito mais do que uma liberdade religiosa. Nós temos uma liberdade de expressão religiosa. Isso é um pouco diferente. Por que que é um pouco diferente? Porque quando eu falo de liberdade religiosa, no contexto secularista, pós-moderno, isso tem muito a ver com a seguinte questão: fique no seu cantinho e pregue aí a sua palavra, a palavra de Deus, entre as quatro paredes. Mas deixe o espaço público para as questões mais neutras. Isso é uma falácia, porque no espaço público não existe neutralidade religiosa, né? Não existe. Então, eu prefiro usar o termo liberdade de expressão religiosa, porque essa liberdade de expressão religiosa vai além das quatro paredes. Porque a comunicação, a fé só é fé quando ela pode ser comunicada, ela pode ser expressada. Não existe fé que a pessoa tenha que viver somente internamente ou entre quatro paredes. A fé, por si só, já pressupõe a sua comunicação, a sua exteriorização. Então, a liberdade de expressão religiosa é um termo que deve ser muito bem trabalhado, até mesmo para que essa secularização que tenta colocar a nossa fé entre quatro paredes, que isso seja freado, que isso seja denunciado, né? Então, a liberdade de expressão religiosa no ato da comunicação da fé é algo que é defendido, deve ser defendido não só biblicamente, teologicamente, mas até as convenções internacionais de direito, elas vão trabalhar exatamente sobre isso. Elas trabalham sobre os excessos da liberdade religiosa, mas elas trabalham também da questão da comunicação religiosa como questões que são expressas, que são comunicáveis, né? Essa comunicação, ela não gera uma total liberdade, mas ela também não pode gerar uma prisão, ou seja, comunique a sua fé entre quatro paredes, né? O artigo 4º, por exemplo, do Pacto Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, mostra que, entre aspas, a livre manifestação das ideias assegura o pleno exercício da personalidade, mas há necessidade de compatibilidade com a ordem jurídica global. Então, os excessos de liberdade religiosa de expressão estão no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal de 88, quando trata do anonimato, proteção à imagem, à honra, à intimidade e à privacidade, artigo 5º, inciso 10. Enfim, a liberdade de religião como expressão privada, e não somente privada, né, e pública, é individual, mas é coletiva, e está conectada à expressão e informação de valores. Por quê? Porque a crença, né, segundo Felipe Augusto Lopes Carvalho, né, é um ato comunicacional que vai além da consciência individual, ou seja, é comunitária, é autônoma, né? É comunitária e é autônoma, né? Então, nós precisamos compreender, né, a nossa liberdade de expressão religiosa. E outra, a Lei 7.716 de 89, os artigos 1º e artigo 20, tratam dos conceitos da prática dos crimes de discriminação, né? Então, o artigo 1º vai dizer o seguinte: serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional tem uma pena, né? Esse artigo foi modificado pela Lei 9.459 de
97, que diz: constitui crime praticar, induzir ou incitar pelos meios de comunicação social ou por publicação de qualquer natureza a discriminação ou preconceito de raça, por religião, etnia ou procedência nacional. Então, a nossa liberdade de expressão religiosa no ato da comunicação da fé, ela não pode entrar nesses aspectos, porque esses aspectos que essa lei 7.716 de 89 diz, regulamentado no artigo 1, artigo 20, alterado, né, pela lei, o artigo 20 alterado pela lei 9.459 de 97, tudo isso tem uma certa interdisciplinaridade com aquilo que nós tratamos em Gênesis. A partir da tolerância de Gênesis 9, nós não queremos usar a nossa fé para cometer nenhum tipo de ato desumano contra as pessoas. Né? A gente considera as pessoas como imagem e semelhança do Senhor. Agora, a nossa fé aponta para a seguinte coisa: uma pessoa, todos que nascem à imagem e semelhança do Senhor. Só que para a nossa fé, todos que nascem precisando de Jesus Cristo para justificá-las perante o Pai, para reconciliá-las perante o Pai. Porque sem Jesus ninguém vai ser reconciliado com Deus. E é isso que pregamos. Agora, isso não pode ser usado como se fosse discurso de ódio. A mera pregação, comunicação do evangelho não pode. E nem as consequências do caráter de Deus para a vida do homem, que envolve aspectos morais, podem também ser considerados como discurso de ódio. Tá ok? Então vamos entender o contexto da nossa fé, no contexto bíblico, teológico, as intersecções da teologia com o mundo jurídico, para que a gente possa defender melhor naquilo que a gente faz, aquilo que a gente produz no dia a dia. Tá ok? Bom, vamos lá, em sexto lugar, o resguardo estatal quanto aos direitos inerentes à manifestação religiosa. Ok? Então, o Estado, ele não existe para proteger o sistema religioso de todas as suas formas, todos os seus discursos desmedidos. Por outro lado, o Estado tem a obrigação inerente de defender as manifestações religiosas. Né? Por exemplo, o artigo 9º da CEDH, interpretado à luz do artigo 11, artigo 9, interpretado à luz do artigo 11, resguarda possíveis ingerências do Estado quanto à manifestação pública religiosa. Né? Então, a gente precisa entender que os documentos internacionais, né, plenamente ratificados no Brasil, que deram origem a tópicos constitucionais e infraconstitucionais, eles tratam não somente do mau uso do discurso religioso, mas principalmente do resguardo estatal quanto ao uso dos nossos direitos de expressão religiosa. Tá ok? Bom, tem um julgado, um decisório do STF, o RHC 134682 da Bahia, que nos lembra que o chamado discurso de ódio tem algumas características, como a disseminação do ódio propriamente e a incitação de violência. Então, a sua pregação contém disseminação de ódio, incitação de violência? Bom, se não contém isso, o mero ato de comunicação religiosa, que envolve, no nosso caso protestante, a justificação pela fé e, consequentemente, o processo de santificação, isso não pode ser considerado como um discurso de ódio. Em sétimo lugar, eu queria falar da pluralidade democrática das liberdades religiosas. Bom, a comunicação religiosa é um ato que deve ser tratado dentro desse processo de pluralidade democrática, né, das liberdades religiosas de pensamento e de expressão. Né?
O entendimento da TEDH mostra a extensão do caráter comunicativo religioso, né? O artigo 11º, né, interpretado à luz do artigo 10º, nos ensina que o direito dos crentes à liberdade de religião inclui o direito de manifestar a sua religião em comunidade com outros. Quem vai trazer esse apanhado legal é o Carvalho Martins, né? Isso é muito importante, tá? Então, nós não podemos abaixar a cabeça diante de falsas teorias acerca do que é discurso de ódio, porque a gente tem um organismo, uma composição jurídica que vai nos ensinar o que é isso. E acima dos organismos jurídicos, nós temos uma teologia, a Imago Dei, que nos mostra aquilo que nós temos que fazer em relação ao próximo, né? Nós fomos chamados para pregar o evangelho, nós não fomos chamados para matar ninguém, seja fisicamente ou matar de outras formas, né, disseminando ódio, maltratando as pessoas, mas, por outro lado, tomemos cuidado, para que tudo que a gente faça em nome do evangelho não seja caracterizado também como discurso de ódio. Em oitavo e último lugar, a pregação cristã por si só não diz respeito ao impor e ao ódio, né? A nossa pregação, ela externaliza aquilo que a gente crê, porque ter fé não é somente crer internamente, né? Ter fé é comunicar. A fé importa em comunicar aquilo que a gente acredita, tá? Então, isso aí é muito importante. O Dr. Jonathan Machado, ele nos lembra que a história dos direitos fundamentais demonstra que os mesmos foram utilizados como instâncias morais pré-políticas e pré-jurídicas, contra todas as formas de poder político e privado. Então, quando a gente começa a tratar a liberdade de expressão religiosa coletiva dentro do contexto da democracia, a gente precisa entender que isso vai além do campo privado, isso precisa ser exteriorizado, né? Então, o Dr. Jonatas Machado, um ótimo jurista, vai nos lembrar sobre isso. Então, nós temos um princípio de expressão religiosa, está lá no nosso diploma maior, artigo 5º, inciso 6º, e artigo 19, inciso 1, que também foi instrumentalizado no parágrafo 1º do artigo 44 do Código Civil, onde propagar privadamente ou publicamente que algumas posturas não se adequam com a palavra de Deus, não pode jamais ser enquadrado como discurso de ódio, a não ser que tal manifestação se manifeste como discurso de ódio, conforme aquilo que nós já tratamos nos outros tópicos, tá ok? Bom, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Vamos nos respaldar melhor para que a gente possa defender a nossa fé, baseada na boa teologia redentiva, que a gente busque argumentos bíblicos, teológicos e jurídicos para qualificarmos melhor aquilo que os conceitos vulgares ou comuns que são ditos em rede social, ou até mesmo são usados de forma mal interpretada por juristas que querem, através da secularização, deixar a nossa fé num ambiente mais privado o possível. Nunca se esqueça que no espaço público não há neutralidade. E a nossa fé não é privada, a nossa fé é uma fé pública. Nossa liberdade não é só uma liberdade de religião, nossa liberdade é uma liberdade de expressão religiosa. Eu agradeço a sua participação, fique com Deus, se você puder deixar um like nesse vídeo, eu agradeço, acesse academiadospositor.com.br. Um abraço do Michel Augusto, fique com Deus, tchau, tchau.